Esta mulher colocou a folha de dinheiro na bacia. Então uma pilha de dinheiro apareceu. Jogou uma arma nela, a arma continuou aparecendo. A mulher continuou atirando. Um tiro, depois um tiro, fazendo com que o oponente fugisse. Este era a bacia mágica da lenda, mas a primeira pessoa que descobriu foi um velho fazendeiro. Naquela época, ele estava no jardim cavando um poço. Quando a pá cavou fundo, pareceu bater em algo. Limpando a sujeira do lado de fora, descobriu que era uma bacia amarela. Ele pensou que poderia desenterrar algum tesouro, então ele o pegou com prazer. Depois de limpar a sujeira do lado de fora, o resultado o decepcionou. Parecia uma bacia de cobre comum. Enfim, não valia a pena o dinheiro, ele usou-o para armazenar leite de vaca. Mas então algo estranho aconteceu. Uma grande quantidade de líquido branco fluiu para seus pés. Ele levantou a cabeça, olhando na direção em que o líquido estava fluindo. Um pato derrubou a bacia, o leite de vaca continuou fluindo sem parar. Na casa já se aproveitou tudo para armazenar água, mas o leite da bacia ainda não escorria. Ele observou cuidadosamente que apenas virar a bacia de cabeça para baixo faria a magia desaparecer. Ele ficou muito feliz quando recebeu a coisa preciosa. Depois de ter a bacia mágica, o pardal se transformava em uma fênix. Ele rapidamente se tornou o homem rico da aldeia. Mas porque ele ficou rico rapidamente, ele foi notado por 2 ladrões. Eles entraram sorrateiramente em sua casa, abriram o armário e roubaram a bacia mágica. Mas ao mesmo tempo, a família da casa descobriu. Eles abraçaram a bacia e fugiram. A família também deu a perseguição. Depois de um tempo de perseguição, eles acidentalmente deixaram cair a bacia no rio que fluía rapidamente, seguindo o fluxo da água, sem saber quanto tempo demorou para a bacia ser recolhida por um vendedor de bolos. Ela também achou que não valia o dinheiro, então ela pegou para fazer bolos. Mas ela encontrou o bolo na bacia e não podia levar tudo. Ela tentou jogar uma folha de dinheiro, na bacia surgiram inúmeros dinheiros. Embora estivesse feliz, ela ainda era muito cautelosa, com medo de que outra pessoa viesse e roubasse a bacia. Então ela cavou o chão e enterrou a panela no estábulo do vizinho. Em seguida, tirou todo o dinheiro da bacia e levou-o ao banco. Ela pegou o tesouro e pensou que teria uma vida feliz no futuro, mas ela rapidamente o perdeu. A razão pela qual parecia tão engraçado, porque os números nas folhas de dinheiro eram os mesmos. Ela sabia que a segunda metade de sua vida era muito difícil de ser liberada. Ela achava que a bacia deveria ser entregue para a pessoa que precisava dela, e a Kaia e Masha eram essas pessoas. Quanto ao motivo dessas 2 mulheres terem acabado na prisão, vou contar desde o começo. Poucos dias atrás, um menino estava entregando ovos. Como resultado, devido ao descuido, ele escorregou em um pedaço de casca de melancia na estrada. Quando todos viram isso, eles se reuniram. O menino viu todos os ovos quebrados, ele abraçou sua cabeça e chorou. Com medo de que o patrão saiba, com certeza seria punido. Todo mundo o confortou. Neste momento, a Kaia passou e o viu lamentável. Ela tirou todo o dinheiro de seu corpo e em seguida, deu um tapinha nele. Vendo isso, as pessoas ao redor também pegaram dinheiro para dar a ele. Em seguida, esperando que todo se dispersasse, o menino foi para um lugar vazio e deu o dinheiro para a mulher ao lado dele. Essa pessoa era Masha. Então, a Kaia também apareceu. Descobriu-se que os 3 eram um grupo de golpistas, aproveitando a simpatia das pessoas para enganar dinheiro. Naquela noite, os 2 estavam de alto astral, chegando a acertar o homem uma briga. Mas, no dia seguinte, elas foram levados para a prisão. Isso porque o homem que foi atingido era o chefe do departamento de polícia. Mas elas também eram consideradas abençoadas com o infortúnio. A velha de bolo contou-lhes o segredo da bacia. Depois de ouvir isso, a Kaia pensou em como conseguir a bacia depois de sair da prisão. Logo, os 2 foram liberadas. Para pegar a bacia mágica, elas se disfarçaram de veterinários e foram até a casa do vizinho, para encontrar uma maneira de pegar a bacia mágica sob o estábulo. Mas quando elas viram aquela vaca, ficaram muito surpresas. Ouviram o servo daquela casa dizer que esta vaca era muito feroz, já deu uma cabeçada de 75 pessoas no estômago. Eles normalmente nem se atreveriam a beber água. Os 2 também ficaram com medo depois de ouvir, mas a bacia mágica estava a seus pés. Elas só podiam suprimir seu medo. Então, agarraram a ferramenta ao lado, reuniram coragem para caminhar lentamente em direção a ela. Mas foi neste momento que o dono desta casa voltou para casa. Os 2 viraram a cabeça para olhar, as coisas não estavam bem. Não muito tempo atrás, o dono Maanstan foi enganado por 2 mulheres. Elas não apenas o enganaram para que roubasse seu carro, mas também colocaram anestésico em sua comida. Quando ele acordou, descobriu que estavam todos sem suas roupas.
Sem escolha, elas tiveram que voltar. Foi muito constrangedor. Elas fingiram estar loucas para sair. Mas em um instante, elas foram descobertas. Assim que Mahanasta ouviu, ele ordenou aos porteiros que fechassem o portão. Elas foram trancadas no quintal. Mas a Kaia passou a vida na rua por muitos anos de qualquer maneira. Ela correu diretamente até os servos. Voou e chutou alguns caras e pulou para dentro do carro. Masha também não era fraca. Ela usou a bolsa na mão, girando e derrubando todos. A Kaia já deu partida no carro, sua técnica de direção também era perfeita. Uma volta do volante carregando Masha passou direto pelo portão e fugiram. Elas dirigiram direto para a oficina de Motai. Motai ainda estava perseguindo Masha. Quando ele a ouviu sofrendo, ele não pôde aguentar mais. Ele parecia que sua hora havia chegado. Naquela noite, Matal começou a agir. Ele escalou a parede para pegar a arma tranquilizante que havia preparado. Vendo aquela vaca, ele colocou a agulha anestésica na arma. Um tiro bem-sucedido atingiu o alvo. Ele sorriu feliz. Neste ponto, as duas irmãs estavam esperando por um longo tempo. Elas ouviram o som de uma buzina de carro à distância. Então, um caminhão de entrega muito atraente passou na frente delas. Motai então saltou do carro, retirou a rosa preparada para Masha, e convidou urgentemente duas pessoas para ver o presente no carro. Quando ele abriu a porta do carro, os dois olharam com os olhos arregalados. Motai não só trouxe a vaca para cá, mas também trouxe Mahanasta. Motai deu uma grande contribuição desta vez, os dois estavam muito felizes. Então os dois foram para a casa de Mahanasta, preparando-se para encontrar uma chance de cavar em busca da bacia mágica, mas a cena diante delas as impediu de agir. Mahanasta e a vaca desaparecida deixaram sua família com o coração partido e desesperado. Até preparou o rescaldo para ele. Todo o grupo de pessoas no estábulo deixou as irmãs perplexas. Foi nesse momento que um servo entrou correndo gritando, todos estavam fugindo. A vaca com Mahanasta em suas costas correu freneticamente. Em seguida, a vaca jogou-o na palha seca e correu vagarosamente para o celeiro. Depois de pensar sobre isso, os dois decidiram não desistir. Masha achou que elas precisavam encontrar ajuda. Então, Raul apareceu. Raul porque sua aparência era tão feia que ele sentiu que a vida não tinha sentido. Então ele decidiu se enforcar. Não importava o quanto os dois tentassem dissuadi-lo, ele ainda arrombou a casa. Ele tirou a corda e não se esqueceu de ligar o reprodutor de música. Ficou muito satisfeito. Os dois estavam muito nervosos lá fora, mas ele acabou de amarrar a corda. Mesmo que as irmãs continuassem a dissuadi-lo, ele insistiu em fazê-lo. Mas então... Raul também ficou envergonhado neste momento. No dia seguinte, a Kaia descobriu como conseguir a bacia mágica. Ela pediu a Raul que fosse à casa de Mahanasta e pedisse para ser leiteiro, mas foi expulso por Mahanasta. Ele até aplicou para varrer esterco de vaca, mas não conseguiu. Isso o deixou muito desapontado. A Kaia também sentiu que o plano falhou, mas as coisas mudaram de repente. A corda da vaca se soltou, todos fugiram. Mahanasta disse a Raul para ficar de fora, mas ele estava se afogando em frustração. Raul corajosamente se virou, a vaca parou. Todos ficaram chocados. Raul estendeu a mão, a vaca se virou e correu de volta para o celeiro. Mahanasta imediatamente decidiu: você é aceito. Raul começou a agir naquela noite. Ele rapidamente cavou a bacia de mágica. Mas, naquela época, uma cobra venenosa rastejou. Eles não descobriram. As irmãs ficaram muito felizes e pediram a Raul para jogar a bacia para elas. Mas imediatamente incontáveis cobras venenosas surgiram. Os dois estavam com muito medo e gritaram, chocando para Mahanasta. Vendo a bacia mágica prestes a pegaram-no, mas tiveram que perdê-lo. Eles não tiveram escolha a não ser fugir temporariamente. Para obter a bacia mágica, eles dirigiram direto para a casa de Mahanasta. Mahanasta não sabia o que estava acontecendo, então ele estava muito chateado. Ele pensou que esta bacia era lixo, bem quando ele estava prestes a atirar. A pessoa ao lado dele deixou cair acidentalmente a arma na bacia. Mota aproveitou para pegar a bacia mágica, a Kaia disparou 2 vezes. Mahanasta riu, não se preocupe, acabei de deixar cair 2 balas. Há apenas 2 balas por dentro. Ela usou tudo. Abaixe a mão, se houver a bacia, tire tudo. Neste momento, a Kaia riu com desdém. Uma a uma, as balas foram disparadas contra eles. Mahanasta ficou pasmo. Ele não sabia que a bacia tinha poderes mágicos. Assim que cada arma for disparada, jogou-a neles.
Este era o poder da bacia mágica. Os três entraram no carro e fugiram. Manastan viu todos e dirigiu atrás deles. Um tesouro tão grande como ele poderia dá-lo a outra pessoa. Eles perseguiram implacavelmente. Mas, neste momento, Mota involuntariamente virou a bacia de cabeça para baixo. O poder mágico perde seu efeito, a arma também desapareceu. Em pânico, o carro entrou na lama. Eles simplesmente abandonaram o carro e fugiram, mas foram rapidamente cercados. Eles não tiveram escolha a não ser lutar. Duas pessoas, uma não teve arma, a outra segurou uma bengala. Depois de um tempo, elas derrotaram todos. Eles usaram esse tempo para fugir, mas então o incidente aconteceu. Um trem se aproximando fez Masha desaparecer bem na frente de seus olhos. A Kaia ficou nos trilhos soluçando, mas então uma mão foi colocada em seu ombro. Era Masha, ela ainda não morreu. Duas pessoas se abraçaram e choraram. Mas muito rapidamente eles perseguiram as duas pessoas segurando a bacia mágica e correram para a ponte. Sabendo que não poderiam vencer, eles pularam no rio. Depois de lutar por um tempo, eles poderiam nadar até a costa. Masha pensou que a bacia mágica havia sumida, mas a Kaia deu a ela uma surpresa. Ela levantou a perna e trouxe a bacia que estava caída na água. Masha ficou tão surpresa, as duas ficaram tão animadas. A vida mudou desde então, mas elas não precisavam usar o dinheiro para elas próprias, mas para a caridade. Elas deram laptops para alunos pobres. Deram sementes para agricultores pobres, servindo realmente a sociedade. Raul também realizou seu sonho de se tornar um comediante. Mota também conseguiu algum dinheiro e encontrou sua outra metade. E você, se tivesse essa bacia mágica, como usaria?